Em alguns segundos, a mensagem que você quer assistir já vai começar. Mas antes, ajude o Pastor Valdir Brasil a impulsionar esse canal. Se inscreva, curta e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Canal PR Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do SEI Itaipu, em Niterói. E nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. A nossa missão é gerar vencedores. Amém? Nós estamos compartilhando uma vida com propósitos. E nesta manhã eu quero compartilhar com você uma pergunta. Você é uma pessoa com propósito? Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 13, apenas o verso 44. Jesus diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus está falando sobre o reino dos céus, e nesse capítulo 13 ele fala 4 parábolas. Primeiro ele fala sobre a parábola do semeador, um homem que sai plantando sementes. Ele lança sementes à beira do caminho, ele lança a semente que cai entre espinhos, ele lança a semente que cai no meio das pedras, e Jesus diz que os pássaros vieram, comeram as sementes que estavam na beira do caminho. As que estavam junto a espinheiros, elas começaram a crescer, mas foram sufocadas pelos espinhos e morreram. Outras caíram no meio de pedras e não tinham profundidade de raízes e secaram. Mas Jesus fala sobre uma semente que cai sobre uma terra boa. E essa semente que cai sobre a terra boa, ela produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus depois conta sobre a parábola do trigo e do joio. E Jesus disse que em um campo, os funcionários saíram de dia plantando trigo. Foram para casa, dormiram, e quando eles voltam lá no local onde eles tinham semeado o trigo, eles perceberam que estava brotando no meio do trigo uma planta muito parecida, o joio. E eles falam para o Senhor, dizendo: Senhor, nós não plantamos trigo, o inimigo veio e semeou o joio, onde nós plantamos trigo, o Senhor quer que a gente arranque? E o Senhor diz: não, enquanto vocês estavam dormindo, veio o inimigo e lançou a semente do joio. O joio é muito parecido com o trigo. A diferença é que na hora da colheita, o joio se revela como joio, porque joio não produz alimento. O trigo produz alimento que vira pão. E o Senhor diz: não, fiquem tranquilos, esse não é o papel de vocês. Deixa que o ceifeiro, na época da colheita, ele vai separar o trigo e vai recolher para o celeiro, mas o joio será queimado no fogo. E aí Jesus conta a terceira parábola, quando ele fala sobre o grão de mostarda, a menor semente que existe, e ele diz: mas se vocês tiverem fé como esse grão de mostarda, vocês farão coisas maiores, vocês viverão coisas maiores. E agora ele continua ensinando sobre o reino dos céus. Ele continua dizendo que também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Imagina um campo onde tem um tesouro escondido. E Jesus diz que um homem, e ele não dá especificação desse homem, se era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro, se tinha dinheiro, se não tinha. Jesus só fala que um homem comum, que passando por ali, achou esse tesouro, e ele não pega o tesouro e corre para casa, ele não pega o tesouro e celebra: aqui, achei um tesouro, olha, eu achei um tesouro. Não, sabe o que ele faz? Ele enterra o tesouro e ele vai. E pelo prazer, pela alegria, pela satisfação de encontrar um terreno onde tinha um tesouro escondido, Jesus disse, pelo gozo dele,
vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Veja bem, um homem que não tinha um propósito de encontrar um tesouro, mas quando ele encontra um tesouro, ele muda a sua filosofia de vida. O que é um propósito? O propósito é um desejo de fazer alguma coisa, é um projeto. Alguém que não tem projeto é alguém sem sucesso, é alguém sem vitória, é alguém sem conquistas. Você precisa ter propósitos. Esse homem, ele não estava procurando tesouro, ele estava andando, mas quando ele encontra um tesouro, ele cria um propósito. Ele disse: eu vou vender tudo que eu tenho e eu vou comprar esse terreno, porque dono do terreno, eu sou legítimo possuidor do tesouro. Pessoas que não têm propósito encontraram Jesus Cristo ou foram encontrados por Jesus Cristo e perderam o propósito. Escuta isso, Jesus é o maior tesouro que você tem. Jesus é a melhor coisa da sua vida. Jesus precisa ser prioridade na sua vida. Tem gente que não valoriza esse tesouro. Esse homem achou e ele não foi embora, não. Ele enterra, ele esconde e ele volta e ele vende tudo, ele abre mão de tudo. Você precisa entender que quando você encontrou Jesus Cristo, o maior e o melhor tesouro que alguém pode ter, você precisa abrir mão de tudo, de qualquer coisa, mas não pode abrir mão do tesouro. Esse homem abre mão de tudo, mas não abre mão do tesouro. Jesus disse que pelo gozo, pela alegria, pelo prazer, pelo contentamento, ele foi surpreendido, ele estava andando e ele encontra o melhor tesouro. Eu me lembro da minha história, eu estava perdido, eu estava mergulhado num charco de lodo, de lama, areia movediça, que quanto mais eu me movimentava, mais eu sumia, eu ia me enclausurado, preso, amarrado. Mas quando Jesus me encontrou, Jesus estendeu a mão, ele me tirou de um charco de lama, ele me lavou, me purificou no seu sangue, colocou os meus pés firmes sobre a rocha. Jesus foi o maior achado na minha vida, por isso eu abro mão de qualquer coisa, mas eu não posso abrir mão de Jesus, o propósito maior da minha vida. Aleluia! Irmão, desculpa, se você vai continuar aplaudindo assim, desculpa, melhor não aplaudir. Se quer aplaudir Jesus, aplauda direito. Aplauda com vontade. Isso. Aleluia. Aleluia. Se Jesus é o seu melhor, você precisa dar o seu melhor para Jesus. Quando o seu timezinho joga, você quase derruba o prédio. Tem gente que não vem nem na igreja para ficar assistindo futebol, porque valoriza mais aplaudir o timezinho do que aplaudir Jesus. Então, se é para ele, aprenda. É o melhor aplauso, é a melhor adoração, é a melhor motivação, é o melhor para o tesouro, o melhor. Amém, irmãos? O que esse homem faz? Abre mão de tudo, vende tudo. Mas e a casa, que era tão importante para ele, mas agora ele encontrou alguma coisa que é mais importante. E aquele carro, que era tão importante para ele, ele encontrou alguma coisa mais valiosa. Jesus disse que ele abre mão de tudo, vende tudo que tem e compra aquele campo. Jesus não diz que ele compra o tesouro, ele compra o campo. Você precisa entender isso. Propósito é quando eu me determino a chegar a um determinado lugar. Propósito é quando eu sonho em alcançar algo maior. Você quer ser uma pessoa de propósito, você precisa entender que nada pode ser feito por obrigação, mas por motivação. Jesus não disse que esse cara foi obrigado a vender. Alguém disse: meu irmão, vende tudo, compra. Não, ele propôs no seu coração. Isso é propósito. Se queremos ter propósito, se queremos viver uma vida com propósito, se queremos alcançar os nossos objetivos, os nossos propósitos, precisamos fazer por amor.
por dedicação. Esse homem, ele vende porque ele entende que o tesouro valia mais do que tudo que ele tinha. Você não pode fazer as coisas por obrigação, mas você precisa ter a visão de águia e enxergar a grande oportunidade de alcançar o seu propósito que Deus já está te dando. Você não pode abrir mão das oportunidades que Deus te dá para você alcançar o sonho maior, uma vida com Deus, uma vida abundante. E para alcançar o propósito, precisamos de estratégias. Precisamos de viver isso, porque toda conquista, ela parte de uma estratégia. Qual a estratégia desse homem para conquistar o campo? Ele vende tudo que tem. Qual a estratégia dele ser o dono do tesouro? Abrir mão de qualquer coisa. Quando não existe propósito, as coisas acontecem e elas passam pela nossa vida. Você conhece pelo menos meia dúzia de pessoas que alcançaram posições de destaque, que alcançaram coisas boas, mas porque não era o propósito, ignoraram, não valorizaram o que era o tesouro. Por quê? Porque não tinha um propósito. Propósito é a gente lutar, é a gente se esforçar, é a gente dar tudo nosso, é dar o nosso melhor para alcançar, para conseguir, para conquistar. É um projeto de vitória. Mas tem gente que não valoriza permanecer firme até o fim. O que adianta? O que adianta ter uma vida de vulnerabilidade? Uma vida que hoje é e amanhã não é. Crente gangorra. Gangorra, pastor, é aquele brinquedinho que tem no parque. Em cima, uau, embaixo. Parece ioiôzinho. Um dia em cima, um dia embaixo. Não, propósito é a cada dia eu quero viver um dia melhor. A cada dia eu quero intimidade com meu Deus. A cada dia eu tenho propósitos maiores. É isso que Paulo diz. Eu esqueço o que ficou para trás, porque eu tenho um propósito. Qual é o propósito, Paulo? Eu esqueço o lixo e deixo na lata do lixo. Eu esqueço o passado e deixo no passado. E eu prossigo, eu avanço em direção ao prêmio. O propósito é esse, ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. É por isso que no final da vida de Paulo, Paulo declara: eu combati o bom combate, mas eu não perdi o propósito. Eu acabei a carreira, eu não queimei etapas, eu não pulei, não. Eu acabei a carreira, eu completei a carreira. Sabe o que é isso? Vida com propósito. Aleluia. Eu guardei a fé. Sabe o que é isso? Vida com propósito. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas eu não perco a minha fé. A minha fé está fundamentada em Jesus Cristo, porque o escritor aos Hebreus, ele escreveu dizendo: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. É por isso que Paulo declara: eu guardei a fé. Olha o propósito, agora me resta, agora é o propósito, agora é a resposta, a coroa de justiça que o justo Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim. Olha o que Paulo ensina: mas a todos quantos perseverarem fiéis até o fim. Sabe o que é isso? É propósito. Pode se levantar luta, eu não vou deixar ser levado pela luta. Pode se levantar confusão, eu não vou me deixar ser dominado por confusão. Pode se levantar um exército contra mim, Davi declara: todavia eu não terei medo algum, porque o meu propósito está nas mãos do meu Senhor, e Ele é o meu escudo, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu não terei medo de nada, porque o homem não pode me fazer mal, porque Ele está na minha frente. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Vida com propósito é isso. É crente que não para ouvir historinha. É crente que não para ouvir confusão. É crente que entende que ele pega uma notícia ruim e ele transforma em alguma coisa boa. É crente que entende o que Jesus disse. Jesus não falou que no mundo nós não teríamos problemas. Jesus disse: no mundo vocês serão aflição. Mas Jesus não mandou colocar marcha ré. Jesus não mandou parar. Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E se Jesus já venceu, Ele tem a receita para você. Por isso, vida com propósito é uma vida com Deus. Vida com propósito é uma vida que tem direção certa. Não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não vou olhar para o que possa me fazer o homem. Não, eu tenho um propósito. Eu estou igual a Josafá, dizendo: Senhor, se levantaram 3 reinos contra mim. Não há forças para a gente enfrentar essa grande multidão. Mas nós não estamos olhando para as adversidades, nós não estamos olhando para os adversários, os nossos olhos estão fixos em Ti. Sabe o que é isso? Vida de propósito. Porque quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus que nunca perdeu uma batalha. Quando eu olho para Deus, eu olho para um Senhor que é fiel, que foi ontem, que é hoje e que será para sempre. Quando eu olho para Deus, eu vejo o Senhor que é o meu pastor e a garantia de que nada vai me faltar. Quando eu olho para Deus, eu olho para o alfa e para o ômega, eu olho para o princípio, eu olho para o fim, eu olho para aquele que nunca mudou e que disse: por isso vocês não são consumidos, porque eu, o Senhor, não mudo. Quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus que é fiel, que diz: ainda que você seja infiel, a minha natureza de Deus não pode mudar, eu não posso negar a mim mesmo. É esse Deus. Eu não estou olhando para a luta, eu tenho um propósito, e o propósito vai se cumprir, vai acontecer, e o nome do meu Deus será glorificado para sempre e sempre. Amém. Jesus disse que o homem vendeu tudo que ele tinha. Jesus disse: pelo prazer, ele vai e vende tudo quanto tem. O que você está disposto a abrir mão para não abrir mão do tesouro? A minha pergunta: ele acha o tesouro. Uau! Que tesouro! Mas se ele não vende o que ele tem para comprar o campo, seria um homem frustrado, decepcionado. Achar o tesouro só vale a pena para quem está disposto a abrir mão de tudo para ser legítimo possuidor do tesouro. Não adianta simplesmente achar um tesouro, se não abrir mão de nada, também não é dono do tesouro. Eu pergunto outra vez para você: você está disposto já a abrir mão do pecado, para ter no seu coração o Espírito Santo que não comunga com o pecado? Você está disposto a abrir mão de vaidade, de prepotência, para ter o Jesus que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração? Você está disposto a abrir mão de acordos para seguir um Jesus que disse para Satanás: Satanás, está escrito, somente ao Senhor, ao teu Deus, adorarás, e somente a Ele darás culto? Ou você quer acertar a negociação com o inimigo? Quando ele diz para Jesus: tudo isso é meu, e tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorares. Para ter o Espírito Santo, não pode ter negociata com Satanás. Para ter vida de propósitos com Deus, não pode ter acordos paralelos. Ou Deus é Deus da nossa vida, ou somos fiéis ao Senhor,
ou perdemos o tesouro. Pastor, que palavra dura é essa? Não adianta, meu filho, você não veio aqui para ter o seu ego massageado. Deus não me chamou para massagear ego de ninguém. Deus me chamou para pregar a verdade, porque a única coisa que liberta é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, pega leve, pastor. Também não precisa ser assim. Eu vou te enganar. Porque ou você é 100% de Deus, ou o diabo toma conta. Você já ouviu essa história? Você já leu isso? Camarada sonhou que ele estava em cima do muro. Quando ele olhava para um lado, estava lá os irmãos da igreja dizendo: vem para cá, fica com a gente, vamos orar, nós vamos te ajudar, pula para o lado de cá. Ele olha para o outro lado, tudo quieto. Estavam os demônios, Satanás, os principados, potestades, quietos. E ele fica intrigado com aquilo, e ele olha para o outro lado da igreja: vem, irmão, vem para cá, nós vamos cuidar de você, nós vamos te abençoar. E aí surge uma pergunta: por que vocês não me chamam para ir para o lado de vocês também, demônios? E ele escuta a resposta: porque o muro já é nosso. Quem está em cima do muro já nos pertence. Não adianta. Ou tomamos a decisão de viver uma vida com propósitos, ou estamos perdendo o nosso tempo. Você não pode sair daqui sem tomar uma decisão. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para conquistar. Você foi chamado para morar no lugar que Jesus disse: eu vou preparar um lugar para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. E se isso não fosse verdade, eu não teria falado isso com vocês. Você não pode abrir mão do propósito. Você não pode abrir mão do chamado. Ser fiel até a morte. Não é ser fiel até o primeiro problema. Não é ser fiel até a primeira dificuldade. É ser fiel até a morte. E a proposta é: dar-te-ei a coroa da vida eterna. Você não pode negociar. Você precisa fazer igual esse homem, que quando encontra um tesouro, abre mão de tudo. Abre mão de tudo. Vai pelo prazer, pela alegria, pelo gozo de ter encontrado um tesouro. Ele vende tudo que tem e compra aquele campo e se torna possuidor legítimo daquele tesouro. Sabe que Deus tem para você uma vida melhor. O diabo fica tentando negociar com você, para você não abrir mão de tantas coisas. Deus tem o melhor para você. O que Deus tem para você é bem maior do que você pode imaginar. O que Deus tem para você é bem melhor, e bem maior, e bem mais abençoador do que você pode imaginar. O que Deus tem para você, a minha Bíblia diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração de homem, o que Deus já tem preparado. Não é que Ele vai preparar para você, o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ficar de pé. Alcançar o propósito não significa não ter que enfrentar dificuldades. Alcançar o propósito não significa que você não vai ter lutas. Mas alcançar o propósito significa que você se determinou a vencer todas as coisas. Porque Jesus disse: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se determinar a viver uma vida com propósito, é saber que lutas virão, mas que em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Se determinar a viver uma vida com propósitos, é saber que o vento pode soprar, o barco pode estar
balançando no meio das ondas agitadas, mas viver uma vida com propósito com Deus é saber que o nosso barquinho não vai afundar. O seu barco não vai afundar. Viva uma vida com propósitos com Deus e você vai experimentar o melhor. Você vai viver o melhor de Deus. Amém. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase, eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.